Queridos, estamos juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje tem como título José e Benjamim. Porém, antes de avançarmos, falemos com o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A narrativa de Gênesis 43 começa dizendo que a fome era gravíssima na terra de Canaã. E logo Jacó não viu outra alternativa a não ser pedir para que os filhos voltassem ao Egito e trouxessem mantimento para que eles pudessem sobreviver. Os filhos estavam relutantes, pois haviam sido advertidos explicitamente pelo governador do Egito que não voltassem à presença dele sem a companhia do irmão mais novo, sem a companhia de Benjamim. Enquanto isso, Simeão estava lá no Egito e toda uma preocupação girava na cabeça de Jacó e de seus filhos quanto ao futuro e também ao futuro de Simeão. Bom, o fato é que nesse momento começamos a ver Judá a protagonizar uma cena dentro do drama. Pois Judá, ele, embora não fosse o primogênito, ele assume uma posição de liderança diante dos irmãos e argumenta com o pai que não teriam condições de voltar sem Benjamim. E diz ao pai que se ele permitisse Benjamim voltar, ele ficaria como responsável. Das mãos dele, o pai iria requerer o filho mais novo. E diz mais que se alguma coisa acontecesse ao irmão, ele se tornaria culpado para sempre para com o pai. Sabe, aqui nós começamos a ver uma característica em Judá que ela vai realmente ser confirmada no capítulo 44, quando vemos essa sinceridade e essa disposição, né, da parte de Judá, né, de não só de ser responsável, mas também de abrir mão da própria liberdade, de abrir mão da própria vida em prol da vida de outra pessoa, em prol da vida do irmão mais novo. Vemos que realmente Judá ele age com sinceridade. E isso é uma característica que agrada a Deus. Uma pessoa ser sincera. E o altruísmo de Judá, a disposição de assumir o lugar da outra. Uma mudança radical do caráter deste patriarca. Por isso, nós, quando continuamos a ler a história e vemos que, de fato, quando Deus escolhe Judá para ser ancestral de Jesus, é porque havia características em Judá que realmente iria determinar que o cetro não se arredaria desta tribo, da tribo de Judá. Queridos, chama a sua atenção para o fato que Jacó, ele então, vendo as circunstâncias, não tem o que fazer, vendo a argumentação de Judá, ele é convencido a deixar Benjamim e ir com os irmãos. E quando eles chegam lá no Egito, nós vemos que Benjamim rouba a cena e que os irmãos são abençoados, encontram o favor do governador por conta de Benjamim, pela presença de Benjamim. O texto bíblico no versículo 16 diz que, versículo 16 do capítulo 43, diz que Benjamim é visto por José. Todos os irmãos estão ali, mas quem José vê? Benjamim. É Benjamim que é visto. Benjamim é o único chamado pelo nome, enquanto os demais são chamados os homens. Benjamim é chamado pelo nome. Benjamim é chamado de irmão. Olha, começamos a ver dentro da narrativa esse favoritismo para com Benjamim. É algo muito interessante e chama a sua atenção, pois existe uma bênção especial no versículo 29 do capítulo 43, que José, então, ele dá a Benjamim. Olha o que está escrito. Se agora também tirar, 43, verso 29, diz bem assim. O texto diz: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou:
Deus te conceda graça, meu filho. Deus te conceda graça. Algo interessante, porque aqui nós vemos José abençoando Benjamim. E essa bênção de José para Benjamim é, na realidade, uma reminiscência, né, de um pedido que ele havia feito aos seus irmãos e não havia recebido. Pois ele clamou por graça, ele clamou por favor que, embora não fosse merecido, mas ele pediu por misericórdia, por graça. Mas não tiveram misericórdia nem graça para com José. O lançaram no poço, o venderam para os medianitas, não foram realmente para com José misericordiosos, não tiveram graça. Mas aqui José, ele retribui esta graça de Deus a Benjamim, ao seu irmão mais novo. Ele dá a Benjamim aquilo que ele não teve de seus irmãos. Sabe, nós vemos a coisa fantástica dentro desta narrativa, né? Nós vemos aí muitas lições. A lição de José para com seus irmãos, as lições que podemos tirar, é algo realmente assim tremendo, muito significativo. E é interessante também, queridos, nós destacarmos o fato aqui dentro desse contexto, de que quando os irmãos estão à mesa, José ele organiza ali em ordem, coloca o primogênito, coloca o irmão caçula na sua devida posição, mas na hora de servir, Benjamim recebe uma porção 5 vezes maior do que os outros irmãos. José continuava testando os seus irmãos, porque ele queria saber se os irmãos se comportariam com ciúmes pelo fato de Benjamim estar sendo privilegiado pelo governador. Ele queria saber se aquele comportamento que os irmãos tiveram há 20 anos para com ele, pelo fato dele ser privilegiado, preferido pelo pai, iria se repetir agora com Benjamim. Mas ele percebe que isso não acontece. E enquanto eles comem e conversam, José está ali ouvindo tudo e vê que realmente algo havia mudado. Depois de 20 anos, passando por muitas experiências, depois de 20 anos, ele percebe que houve uma mudança. Mas queria ter certeza. Então José, ele continua provando os seus irmãos. E esse seria o último teste. José coloca o copo de prata, uma taça de prata, uma taça que pertencia à sua casa, no saco, nos pertences de Benjamim. Quando despacha então eles com os mantimentos para eles retornarem a Canaã, mas tudo com a intenção de levá-los a uma prova mais profunda. Sabe, no capítulo 44, na próxima lição, nós vamos estudar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Muitas lições podemos tirar desses ensinamentos. Aqui, uma das lições que nós podemos tirar é que as pessoas, elas mudam. E a prova disso é a mudança dos filhos de Jacó, o comportamento deles. O comportamento mudou, mas levou o tempo. E é importante entendermos que no processo de transformação da vida de uma pessoa, precisamos ter paciência, porque ninguém muda da noite para o dia, leva tempo. E muitas das vezes essa mudança ela ocorre por meio do sofrimento. Essa mudança ela ocorre por meio das peças que a vida nos prega, mas que são oportunidades do Espírito Santo trabalhar na nossa mente e no nosso caráter. Que nós possamos sempre confiar em Deus e na justiça de Deus, como José confiou, e nunca retribuir o mal com o mal, mas sempre retribuir com o bem. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.